Tenho aqui em mãos o melhor notebook que eu consegui comprar até R$ 2.600 e provavelmente é a melhor opção de compra hoje no Brasil até essa faixa de preço. Quer saber mais? Vem comigo! E aí, anterados, aqui é o Jefferson e hoje eu quero mostrar para vocês mais um notebook custo-benefício parrudão. Recentemente a gente trouxe aqui uma opção de Lenovo com o Ryzen 5700U, desempenho muito bacana pela faixa de preço, só que esse hoje está com um pouco de dificuldade para você encontrar esse Lenovo. E aqui eu tenho uma outra opção tão boa quanto, eu acredito que é bem mais potente e o preço muito parecido. Então bora lá abrir essa caixa aqui que eu quero mostrar para vocês que eu também estou muito curioso. E como vocês estão vendo aqui, a marca escolhida é a Asus. E eu já falo mais para vocês. E aqui está o nosso VivoBook 15. Esse daqui é um modelo bem interessante da Asus. Aqui dentro da caixa veio o nosso cabo padrão 3 pino BR e também tem uma fonte aqui de 90 watts. Só pela fonte vocês já entendem que o negócio tem um desempenho um pouco acima do normal. E vamos abrir aqui o monstrinho para ver. Vamos ver se ele abre com o dedo. Não abre com o dedo. Isso daí é só coisa de notebook mais caro. Vamos lá. Tela grande, bonita. Teclado ABNT. E aqui já está a surpresinha. Esse daqui também vem com Ryzen 7 4800H. Esse daqui é um processador que tem proposta de ser mais potente do que o 5700U, porque ele tem 8 núcleos, 7 núcleos de GPU, só que tem um detalhe muito importante que vocês vão ver aqui mais pra frente. Ele é um processador que o final dele é H. H é o processador de notebook que tem um maior limite de consumo e maior limite de consumo se torna mais desempenho. Então por isso que esse processador aqui é bem interessante e com certeza ele vai ser mais legal para vocês do que o 5700U. Aqui na parte do teclado, nós temos um teclado bem legal, não é retroiluminado. Nessa faixa de preço, dificilmente vocês vão encontrar um notebook característica de teclado iluminado. Nós temos um mouse aqui bem legal, grandão, não é um dos maiores, mas a princípio funciona muito bem. E ele vem aqui com um sistema que é uma versão Linux chamada KeepOS. Obviamente eu vou formatar ele com Windows, né? Que não tem muito interesse no sistema Linux. Agora fechando ele aqui, vamos dar uma olhadinha nas partes laterais. No lado esquerdo aqui nós vamos ter uma USB padrão A e a nossa saída de ventilação aqui, já que esse processador com certeza vai esquentar um pouquinho mais que os outros. E no lado direito aqui nós vamos ter o conector de alimentação HDMI 2.0, duas USB tipo A, uma USB-C e também aqui o conector único P2 para microfone e fone de ouvido. E na parte de baixo aqui nós temos uma leve textura, vem com uns pés emborrachados bem grande aqui, bem legal. Nessas duas extremidades aqui nós vamos ter o alto-falante e aqui a nossa entrada de ar. E assim a construção dele está muito boa. Aqui em cima nós temos esse, parece um metal escovado aqui, mas com certeza deve ser um plástico. Pelo menos a textura parece plástico, mas muito bonito, bem acabado. Nessa faixa de preço assim, ele até me surpreendeu. Notebook bem estruturado, baratinho e com processador aí bem monstrão. E para formatar bem simples, lá no site da Microsoft tem um aplicativo para você baixar a ISO e também fazer o pendrive bootável, né? Que é para fazer o pendrive de inicialização de sistema. Nós vamos colocar aqui em qualquer uma das USB-A, vamos apertar o botão Power e vir rapidamente aqui no botão F2 e ficar apertando o F2. E já entrando na BIOS, ela é bem tátil, bem simples aqui de você se entender com ela. Ela vai dar a versão da BIOS aqui, o modelo do processador, quantidade de memória RAM, placa de vídeo, serial. Aqui nós temos também informação do nosso SSD, que é um NVMe de 256 GB, tela Full HD, velocidade, bateria. E aqui nós temos dois jeitos de dar boot no sistema Windows. Primeiro você pode selecionar aqui, colocar ele como boot primário. Quando você reiniciar o PC, ele vai começar pelo pendrive, ou pode vir direto aqui na opção boot menu e selecionar o nosso pendrive de formatação. E aqui em diante agora é só seguir todos os passos aqui que ele já vai instalar o nosso Windows neste notebook. E já finalizado a formatação do Windows aqui para nós fazermos a instalação dos drives, é muito simples. Direto no site da AMD você consegue baixar o drive desse processador aqui e no site da Asus você também tem todos os drives para esse modelo de notebook, já que ele também é vendido com o sistema Windows, então é muito prático. Caso você não queira fazer isso, o Windows também vai baixar aqueles drives genéricos, mas
pela otimização e menos bug, eu recomendo já fazer a instalação dos drives corretos para você não se incomodar aí quando você estiver rodando algum software e o software se fechar por algum bug aleatório. E Jefferson, fala aí detalhadamente como que é a configuração desse notebook. Galera, aqui nós temos uma tela 15 polegadas Full HD, painel TN. Também temos aqui o processador Ryzen 4800H com 8 GB de memória RAM e 256 NVMe. Configuração bem interessante, ele tem várias versões, eu já vi versão com 16 GB e com mais memória interna. Então dá para você escolher a versão que você quiser, só que tem que saber que o preço vai ser um pouquinho mais alto. Parte do teclado aqui é um teclado completo, então para você que vai trabalhar com planilhas, ter um numérico aqui é uma vantagem muito grande. A altura das teclas é muito boa. Para quem já está acostumado aí com um teclado um pouco mais fino, esse daqui não é aquele super slim de notebook, ele daqui tá intermediário. Não é um teclado convencional, mas é bem interessante para utilizar. O mouse aqui é bem legal, o espaço dele é bem interessante, ele funciona todos aqueles atalhos de pinça, 2 toques e outras funções. O único detalhe é que dentro do jogo não foi tão interessante. O mouse ele dava umas bugadinhas dentro dos jogos, tem que realmente utilizar um mouse externo. Eu quis fazer esse teste para brincar com o mouse ali no joguinho para ver como que dava. O mouse não se saiu bem nesse quesito, mas para utilização, navegação, ele vai muito bem. Mas agora eu vou mostrar para vocês por que esse notebook aqui é um dos melhores custo-benefício do mercado. Começando aqui pelo Cinebench R23, nós pontuamos mais de 10 mil pontos. Galera, é uma pontuação muito grande para um notebook, ainda mais um notebook nessa faixa de preço. Até o momento não vi nenhum notebook abaixo de 3 mil reais que consegue bater essa pontuação. Na verdade, até alguns notebooks mais caros de 3 mil reais não conseguem bater essa pontuação. Então aqui, a parte da CPU, ele é um monstro. Indo para a parte do SSD, aqui nós temos 3.300 MB de leitura, desempenho muito bom, ele é um NVMe, padrão bem legal. O único detalhe que vocês vão ver é escrito aqui com o valor mais baixo, mas isso se deve pelo fato que o SSD eu enchi ele de jogo e quando você tá com o SSD quase lotado, o benchmark não funciona tão bem. Mas ali já dá para você perceber que a velocidade do SSD é muito boa. Indo para a parte da memória RAM, aqui nós temos um ponto bem específico. Esse notebook vem com 8 GB de memória RAM, só que são 2 pentes. 4 GB de memória RAM é soldado diretamente na placa do notebook e o outro pente de 4 GB é aquele que você pode fazer substituição para um tamanho maior. Então dá para você colocar um de 8 fechando 12 GB, dá para colocar um de 16 fechando 20 GB. E isso daqui é interessante, pelo menos tem ali a memória soldada, dá para fazer o dual chain e a GPU ganha mais desempenho. O problema é aqueles notebooks que não tem memória soldada e só tem um pente, aí você perde bastante desempenho na parte da GPU. É o caso que não aconteceu nesse notebook. E para vocês entenderem o que eu tô falando da memória, olha aqui o Firelight rodando 1080p com todas as configurações do mínimo, ele sempre conseguiu manter acima dos 200 FPS. Galera, é um jogo recente, com um gráfico bem legal, competitividade muito interessante dentro desse jogo e manter uma taxa de FPS tão alta num notebook nessa faixa de preço também é de se surpreender. Já afinal, todo mundo imagina conseguir rodar qualquer jogo com essa taxa de FPS só em notebook gamer, e aqui ele não é gamer e ele consegue essa média surpreendente. Já no Genshin Impact aqui, colocando todas as configurações no mínimo 1080p e rodando em 0.6 de renderização, nós também conseguimos aí uma casa de 60 a 70 FPS, uma taxa bem legal. Como esta tela aqui é Full HD, tamanho menor, 15 polegadas, não fica tão feio rodar em 0.6 de renderização. Se você colocar aqui em 0.1, ele vai cair ali para 44, 45 FPS de média, mas não fica tão feio você rodar ali em 0.6, 0.7 e vai manter sempre a taxa de FPS acima dos 60. Já chegando no Fortnite, aqui nós temos uma média sempre acima dos 100 FPS. O único detalhe é que aqui nós temos uma limitação da memória RAM. Nossos 8 GB aqui já foi consumido tudo pelo jogo, sobrando pouca coisa para o sistema. Então vocês vão ver ali que a maior parte do tempo ele vai dar acima de 100 FPS e de repente dá umas quedas bruscas a 30 FPS, porque ele está disputando memória RAM ali com o sistema operacional. Então essa é uma parte negativa e com certeza daí teria que ser a versão com 16 GB de memória RAM ou você fazer um upgrade aqui, colocar mais um pente de 8 ou um pente de 16 para você conseguir usufruir melhor do Fortnite e manter uma taxa de quadros mais aceitável. E muito provavelmente na parte do review eu vou fazer upgrade aqui de memória RAM, vou mostrar a parte interna para vocês também ver como que faz o upgrade de SSD caso você precise, porque ele tem um conector NVMe e também tem espaço para um HD SATA ou um SSD SATA caso você queira colocar mais memória para colocar mais jogos também. Mas nem tudo nesse notebook aqui são flores, afinal nós estamos falando de um notebook que tem proposta ser custo-benefício e sempre vai ter corte de preço em alguma coisa, senão o notebook ia ficar muito caro. Coisa que mais me incomodou é esta tela aqui, eu gostaria que fosse pelo menos uma tela VA ou uma
tela IPS, são telas não tão mais caras que essa daqui. Já gostaria de ver isso padrão na nossa indústria aí, porque esse daqui já é um painel característica mais antiga, então tem que ser abolido e virar tudo IPS e futuramente tudo AMOLED. Queria ver, mas eu entendo a faixa de preço, tem essa proposta e tá funcionando muito bem, muito legal. Parte do sistema operacional aqui também é um ponto negativo, caso você não tenha conhecimento para formatar. Mas eu vejo hoje que isso é muito simples, tem um monte de vídeo tutorial na internet para você fazer isso. No próprio site da Microsoft você baixa o Windows original com o software para fazer a formatação do pendrive para colocar e formatar tranquilamente. Então essa parte aqui é muito de boa. Depois você vai no Mercado Livre, outras lojas, compra ali a key original do Windows, ativa e vai ser tranquilidade. Mas caso você não tenha esse conhecimento, pode ser um ponto negativo essa parte da formatação. E o ponto positivo que mais se destacou nesse notebook aqui é esse processador. Não é o processador mais recente da AMD, só que vocês têm que lembrar que este processador aqui, quando foi lançado algum tempinho atrás, ele equipava só notebooks de alto valor, porque as placas de vídeo que acompanhavam esse processador aqui era 3060, 3070 e 3080. Nos melhores notebooks do mercado com processador AMD, era este cara que estava nesse notebook. Então aqui nós temos um processador assim que surpreende por estar numa faixa de preço tão baixa. Dificilmente você vai ver um notebook nessa faixa de preço com i7 ou i9 de mesma época. Então aqui é um ponto muito legal. Faixa de preço desse notebook. Eu comprei ele lá na Amazon, ele estava R$ 2.600, R$ 2.650, se eu não me engano. Tinha outras lojas com preço mais baixo, Americanas, Kabum, só que como eu comprei parcelado em 10 vezes, a parcela na Amazon ficava mais baixa que essas outras lojas. Então a Kabum e Americanas estavam mais barato para você comprar à vista. No parcelado, esse daqui deu 10 parcelas de R$ 281 reais, e nessas outras lojas ia ficar 10 parcelas de R$ 301 e R$ 305 reais. Então o preço mais legal no parcelado foi na Amazon. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Logo vai ter review, a gente vai fazer algumas customização, eu vou mostrar para vocês a BIOS, tudo que der para fazer para tirar mais desempenho desse notebook no review eu quero mostrar para vocês. Então deixa um joinha aí. Se você quer ver a avaliação de outro notebook, comenta aqui na parte de baixo e valeu!